Bom, então de volta no terceiro bloco, agora nós vamos abordar para você exatamente uma outra etapa. Você já concebeu a ideia, você agora quer construir ou constituir a tua empresa e como fazer? É isso que o Rangel vai explicar para a gente agora. Bom, você agora já tem a ideia. A ideia, ela na sua cabeça, ela vai ser sempre uma ideia. Mas a partir do momento que você pega essa ideia e vai tentar colocar ela em prática, aí você vai em busca das oportunidades. Então, uma ideia na sua cabeça, ela é uma ideia, mas uma ideia trabalhada, analisada e, se possível, testada, ela passa a ser uma oportunidade. E é aí onde você, eu não sei, eu não conheço, eu não sei como fazer. Aí você precisa de um assessoramento. Aí você busca os órgãos que estão prontos para isso, que é FUCAP, como o professor Olavo anteriormente falou. Mas digamos, vamos dar um exemplo do Sebrae. Então o Sebrae vai te instruir e vai te dar todas as condições de você iniciar a sua empresa. Então você vai correr atrás dos procedimentos legais. Porque, professor, não existe empreendedorismo na informalidade. Né? O nosso país, ele tem que sair com essa do jeitinho, do coitadinho e etc. Nós somos um público inteligente e talvez sejamos dentro hoje do meio dos BRICS, como o senhor mesmo sempre fala dos BRICS, nós somos um dos países que mais empreende. Nós somos um dos países que tem o povo mais empreendedor. Somos nós os brasileiros. E nós, amazonenses, temos que estar inseridos nesse contexto. Então, ele vai buscar desde as condições legais, que vai na junta comercial. O Sebrae, ele dá toda essa assistência jurídica, essa assistência contábil. E aí, ele vai efetivamente ver ponto comercial. Onde que você vai botar o seu negócio? Existe público para isso? Né? Você tem como? Qual é o seu plano de marketing? Como é que você vai divulgar isso? Mas eu não tenho dinheiro para isso. Olha. Aí eu vou te interromper um pouco, porque é fundamental que você que me acompanha agora chegue mais perto. Eu quero conversar contigo a respeito do que o Rangel está colocando aqui. Veja bem, há pouco ele falou que todas essas etapas precisam ser feitas de forma profissional. E ele tem razão, porque em um ambiente competitivo não tem mais espaço para que nós possamos agir enquanto amadores. Não existe mais espaço. Então, desde a concepção da tua ideia, procura se dedicar a ela, procura levantar as informações adequadas e ali já agir enquanto um profissional. Inclusive, nesse momento de constituir tua empresa também, qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma jurídica de constituir minha empresa? Porque realmente não interessa qual é a área que tu estás atuando, tu precisa ser profissional. Você pode ser diretor de uma empresa ou pode ser responsável pela limpeza da empresa. Você precisa ser profissional. Eu me lembro sempre, para reforçar essa ideia aí na tua cabeça, você que me acompanha agora, você lembra perfeitamente que nós tivemos o encerramento da última Olimpíada. E ali nós tivemos, num determinado momento em que o Brasil foi fazer a sua apresentação, quem foi que dividiu o palco com o Pelé? Você lembra? Foi um gari. Gari. Ele não é um gari, ele é o gari. Então, quando ele está na Sapucaí, fazendo limpeza entre a apresentação de uma escola e outra, ele tem um diferencial muito grande em relação aos outros garis, pelo comportamento, pela alegria, pela forma como ele baila, como ele samba. Então, o mundo inteiro reconheceu aquele profissional. Então, ele é um exemplo que eu posso trazer aqui para ti, de que não há mais espaço para amadorismo, nós temos que ser profissionais. E de repente você também aí que está me acompanhando pode estar pensando assim, e dinheiro, como o professor Rangel ainda agora falou, no cenário internacional existe a figura do anjo. Quem é o anjo? O anjo é aquele que tem dinheiro e que está em busca de uma grande ideia. Você pode localizar isso nessas incubadoras, na internet. Você pode localizar nos Estados Unidos, a figura do anjo é muito difundida. Então eu repito, é um profissional que está em busca de grandes ideias e ele investe nisso. E você que é jovem, que me acompanha aí, eu tenho certeza que você tem uma intimidade muito grande com todas essas mídias sociais e que você pode de repente vender essa tua ideia nessas mídias sociais e encontrar o anjo correto que vai fazer com que o teu negócio
decole. Então, Rangel, eu precisava fazer essa observação porque isso me acompanha e eu vejo que são 2 pontos fundamentais, é você saber onde estão as oportunidades e agir de forma profissional, né? Então aí agora... Você fez uma ressalva muito importante, Jorge, quando você fala do profissionalismo, né? Sair dessa condição de amadorismo. E mais do que tudo, você falou sobre a prospecção de buscar as ideias, né? Buscar as oportunidades. E existem uns locais importantes de você pesquisar. Os centros de pesquisas, o INPA, esses institutos de patentes, lá existem tanta coisa que a gente não sabe. Então, quem já teve a coragem de, num dia da semana, dizer assim, poxa, eu não tenho nada o que fazer, eu vou no instituto de pesquisa. Ele vai lá, ele vai encontrar coisas lá que ele pode se pegar disso e colocar em prática. Outra coisa também, se você vai para um local e você não é bem atendido, se você come uma comida que você não gostou e que você vê a oportunidade de melhorar, ou seja, todas essas situações, elas nos são colocadas no nosso dia a dia para que a gente possa pegar esse gancho e tentar abrir o seu negócio, fazer o seu negócio. E aí, uma das universidades, eu sempre bato isso em sala de aula, professor, porque as universidades hoje têm que sair daquela de só ter o aluno em sala de aula, tem que botar ele para a prática, tem que fazer os alunos hoje empreendedores e não meramente só funcionários. Nada contra, eu sou um funcionário, mas nós temos que ter a ideia de termos a oportunidade de criarmos negócio, fazermos negócio e gerar riqueza para os países. As estatísticas mostram que quem gera mais empregos são as micro e pequenas empresas. É quem gera mais emprego. E se a gente tem essa oportunidade no mercado, por que a gente não faz? Por que a gente não busca? Então aí, Rangel, tem uma coisa que eu quero até ouvir a tua opinião. Como nós, da universidade, podemos trabalhar a reprogramação dos acadêmicos que muitas vezes nos procuram para buscar ajuda para arranjar um estágio? Nada contra o estágio, ele é fundamental. Aliás, estágio tem que ser feito desde o momento que tu entra na academia, não só no final do curso, ok? Mas a gente precisa trabalhar, Rangel, essa desprogramação do aluno, no sentido de que ao invés de estar só programado para buscar um estágio, que ele também esteja vendo oportunidades, né? De repente aí surge o próprio negócio dele, né? Sim. Porque assim, as faculdades, elas têm que dar um gás enorme nisso, no sentido de, digamos, não é vender, mas é colocar o aluno dela em linha de frente e levar esse aluno, esse pessoal para as empresas, dizer que ela tem disponível esse profissional e dar essas oportunidades para ele. E nós aqui temos nada menos do que o maior polo eletroeletrônico da América do Sul. E a universidade, e eu já disse isso, está de costa para o Distrito Industrial e o Distrito Industrial de costa para a universidade. Precisamos conversar mais a respeito disso. Mas já estamos encerrando este bloco e eu quero abrir um espaço para as suas considerações. Eu fico feliz porque, Jorge, programas como esse deveria ter mais. Você está de parabéns a você, a equipe do AmazonSat, toda a equipe está de parabéns porque programas como esse só vêm a fazer com que cresça, e isso é crescimento, isso é inovação, e nós que militamos nessa área estamos sempre à disposição para programas como esse, porque é super interessante para o crescimento do país. E esse é um compromisso do Programa Zona de Desenvolvimento, e no próximo bloco nós vamos continuar essa discussão, né?